Fala galera, vamos aqui dar início a mais um vídeo no canal. Na verdade não é nem um vídeo, a gente vai dar início aqui a uma aula. Eu vou ensinar para vocês o que vocês devem fazer na hora de analisar uma placa-mãe. Os principais sintomas que tem na placa e o que a gente vai fazer para proceder quando a placa não está funcionando. Então vamos aqui, ó. Antes da gente iniciar aqui esse vídeo, eu peço para você deixar aí o joinha, curtir e se inscrever no canal. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí para poder estar acompanhando aí todos os conteúdos que tem aqui no canal. Então vamos aqui, vamos para o conteúdo. Basicamente eu separei aqui 3 tipos de sintomas que acontecem na maioria dos casos de placa-mãe de notebook. Então são eles, notebook não liga, ele não dá nenhum sinal de LED, tem um notebook liga e não dá vídeo, e tem também um notebook pisca o LED e desliga rapidamente. Então você separa aqui esses 3 tipos de defeitos e a gente vai fazer uma análise de cada um deles. Vejamos aqui, ó. Se eu tenho um notebook que não está ligando, na hora que eu aperto ali o botão de power, ele simplesmente não acontece nada, a gente vai proceder com uma análise. Então se eu tenho outro sintoma, eu já vou proceder com outra e assim sucessivamente. A gente vai começar aqui analisando um notebook que não liga. Eu vou mostrar aqui uma placa, dar aqui alguns exemplos e mostrar um método que a gente vai seguir para poder identificar rapidamente o defeito aí nesse notebook. Eu tenho aqui uma placa da Dell, certo? Essa aqui é uma placa de notebook Dell. O modelo da placa é o FX3MC. Dá para você ver aqui o modelo, ó. FX3MC. Então você tem um notebook ali que não está ligando. O primeiro passo é você pegar e baixar o esquema elétrico. Já estou com ele aberto aqui, na placa FX3MC. Aqui. E o que a gente vai fazer? Pronto, ó, eu separei alguns tópicos. No caso do notebook não ligar, você tem primeiro que analisar as alimentações básicas do carregador e através do conector do jack, saber se está chegando ali a alimentação na placa-mãe. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é isso. A gente vai ver ali se tem as alimentações básicas ali na placa. Você vai procurar aqui na placa-mãe, onde é que conecta o jack, né? No caso dessa placa aqui, ó, dessa imagem, o jack está do outro lado da placa. Então vou conectar aqui, eu vou digitar aqui no esquema elétrico o nome jack, né? Para ver se ele localiza jack. Eu vou dando enter aqui, ó. DC1. Pronto, tá aqui, encontrei. No caso dessa placa aqui, pode ser que em outra seja diferente o nome. O nome do conector aqui, que conecta o plugzinho do jack, é DCI1. Então pronto, é aqui que vai conectar aquele plug que é ligado lá no carregador. Então você verifica ali no carregador, você vê se tem 19 volts, escala de 20 volts, faz o teste, vê se tem os 19 volts lá na placa, aliás no carregador, e conecta o carregador nesse rabicho aqui, do jack, né? Aí pronto, conectou aqui, você vai verificar na placa-mãe agora, você vai verificar se a placa-mãe está sendo alimentada com a tensão de 19 volts. Então, como você pode ver aqui, ó, no esquema elétrico, esse aqui é o jack, certo? Ele tem alguns terminais, até o 7, e esse terminal aqui, 7, por exemplo, ó, ele é o terra. Quando você vê esse triângulo aqui, significa que é o terra da placa-mãe. Então, o que importa mesmo é só um desses terminais aqui, ó. No caso, 3, o 2 e o 1. Então, você vai seguir aqui pelo 3. Ele vai passar a tensão 19 para cá, e ele vai chegar até esse MOSFET aqui, ó, que a gente chama de MOSFET de entrada, porque ele é o primeiro componente basicamente que vai estar ali próximo ao jack. Então ele está chamando aqui na placa-mãe, ó, PU4. Vê a facilidade que é quando você tem o esquema em mãos, né? Você vai pegar aqui, ó, o PU4, vai procurar ele lá na placa-mãe. Na verdade, PU4201. Você vai procurar ele lá na placa. Ó, tá aqui ele, ó. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver direitinho. PU4201. É esse MOSFET aqui, ó.
Então, ele vai precisar ter no source, tá vendo? O S aqui, ó, terminal 1, 2 e 3, os 19 volts do carregador. Às vezes pode acontecer de, por exemplo, ele não ter 19 volts nem aqui, ó, nem no source desse componente. Então você vai verificar aqui mais para trás, ó, por exemplo, pode ter um diodo desse que está em curto, ó, levando a tensão para o terra. Então você tendo fonte assimétrica, basta você injetar um pouco de tensão aqui, 5 volts na entrada, você já vai ver o componente aquecendo aqui e vai identificar rapidamente. Acontece muito esse tipo de defeito. Mas supondo que não, supondo que a tensão passou aqui até o source do PU4201. O que é que você pode fazer agora? Você vai analisar se a placa está correndo em direção do PWM primário, essa tensão. Porque basicamente a estrutura de notebook é a mesma coisa. A placa ela é alimentada no PWM primário, que eu chamo de o principal componente ali. Por que o principal componente? Porque é ele que vai fazer a alimentação dos restantes dos circuitos que tem ali na placa-mãe. Uma placa ela é dividida por vários circuitos. Você tem circuito do PWM primário, que são 3 e 5 volts, você tem circuito da memória, circuito do chipset, circuito do V-Core, que é do processador. Então, ela é dividida em vários circuitos, e a gente faz essa divisão por blocos, que é para a placa poder ser identificada mais facilmente, o defeito. Então, supondo que você começou aqui pelo notebook que não liga. Se o notebook não está ligando, você tem que identificar primeiro as alimentações básicas. Você não vai, logicamente, procurar se está faltando tensão no V-Core, que é claro que lá não vai estar alimentado. Você tem que verificar primeiro se tem as tensões básicas. É a tensão ali que inicia no carregador, vai seguindo até o PWM primário e aí você já tem uma noção de onde está faltando a tensão para poder diagnosticar o defeito. Então, basicamente é isso, gente. Verificou aqui, tem tensão no PU4201 e passou aqui para o outro lado nos seus drenos, você vai fazer essa medição aqui na escala de DC 20 volts no multímetro. Ó, chega aqui a tensão 19 e ela passa aqui para o outro lado. Pode acontecer desse componente de estar ruim e não está passando a tensão aqui para o outro lado. Então, logicamente, a placa já não vai ligar porque ela não está recebendo a alimentação do carregador no restante dos circuitos. Mas, continuando aqui, vamos supor que a placa tem os 19 volts aqui, está passando para o outro lado e ela está seguindo. Vamos ver para onde é que segue a tensão. Você tendo o esquema, tudo fica muito fácil. O que acontece? Alguns técnicos eles querem trabalhar sem entender o esquema elétrico, sem entender como é que funcionam os circuitos. Aí, realmente, a coisa fica às cegas. Por isso que tão pouca gente consegue consertar defeitos se não tiver esse conhecimento. Então, pronto, a tensão 19 chegou aqui, passou para o outro lado, ela vai passar a se chamar essas aqui, ó, AD+. Então, você coloca aqui AD+, no campo de busca e vai ver onde é que ela vai parar. Dá um Enter. Pronto, ó, já encontrei. AD+, vem para cá. Ó. O próximo passo é ele alimentar esse segundo MOSFET de alta, que a gente chama, né? Ou MOSFET de entrada, que é a mesma coisa. É o PU4402. Ó, deixa eu mostrar aqui na placa para ficar mais fácil de entender. Pronto, a tensão passou para cá, aí depois ele vem para esse PU4402. Ó. Esse aqui são os dois MOSFETs de entrada. Ó. Eles vão receber a tensão logo depois que sair lá do carregador. Então pronto, ó, o PU4402 recebeu aqui os 19 volts, ele vai chavear e passar para o outro lado, alimentando aqui esse próximo MOSFET. E também o primeiro CI aqui, que no caso é o CI do circuito de charge, que é o PU4404. Esse aqui é um CI, ó. É ele que faz gerar a tensão que vai carregar a bateria do notebook. Então, olha que interessante aqui, você já tem um circuito onde pode dar outro tipo de defeito também. Por exemplo, vamos supor que o notebook liga na bateria, mas não liga com o carregador, ou então não está carregando a bateria. Você vai analisar esse circuito aqui, ó, nessa página. Você tem um CI controlador, você tem outros componentes como MOSFET, você tem bobinas. Então você tem que aprender a analisar isso aqui para poder identificar se o circuito está ruim ou não. Então aqui eu tenho a tensão, ó, BT+, a tensão que faz a alimentação da bateria. Essa tensão aqui que vai
fazer o carregamento da bateria em conjunto com o circuito, né, com o CI. Então vamos seguir aqui, ó. Depois que a alimentação passa aqui dos MOSFETs de alta, os MOSFETs de entrada, ela tem que seguir lá para o PWM primário. Então vou baixar aqui um pouco mais para a gente localizar o PWM primário. Aí você pode me perguntar, mas Almeida, qual é o PWM primário? Como é que eu identifico ele? O PWM a gente já sabe que é um CI, esse CI quadrado aqui, ó. Vou mostrar ele na placa-mãe, ó. Esse moço aqui, ó. Tá vendo? Quadrado. Geralmente a nomenclatura dele na placa é PU ou então U, quer dizer que é um CI, um circuito integrado. Então você vai olhar ele lá na placa-mãe, identificar aqui, por exemplo, esse aqui, PU4404. Esse PWM aqui, ele controla que tensão? Ó, eu venho e digito aqui, ó, PU4404. Aí o esquema elétrico vai e me diz aqui, ó. O PU4404, ele controla, aqui a bobina que sai a tensão, PL4404, ele controla a tensão da bateria. Aqui, ó, BT+. Vamos verificar onde é que está a PL4401. Aqui ela, tá vendo? Ó? Até perto do conector da bateria. Então aqui eu vou ter a tensão que faz a alimentação da bateria. Aqui, ó. Então se eu conectar a bateria aqui, nessa bobina, ele vai criar uma tensão, né, normalmente de 12, 14 volts, dependendo do modelo da placa, para poder fazer a alimentação da bateria aqui do circuito. Então, vamos passar aqui para o próximo circuito. Voltar aqui. Recapitulando, os MOSFETs jack está lá com a alimentação, os MOSFETs de entrada também estão chaveando, estão recebendo a tensão de 19 volts, e agora a tensão deve seguir lá para o PWM primário, que é o próximo componente aí que a placa precisa alimentar o circuito para poder funcionar o restante do circuito. Então aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Aqui eu tenho o PWM primário. Ó. Por que ele é o PWM primário? Porque é ele que cria as duas tensões de 3 e 5 volts. Ó. Aqui, ó, 3 volts de um lado, na PL4502. Aqui, ó, PL4502. E do outro lado eu tenho a tensão de 5 volts. Aqui, ó, 5 volts na PL4501. Então esse daqui é o PWM, digamos assim, que cria as tensões de buck converter. O que são tensões de buck converter de uma placa-mãe, de um circuito? Por exemplo, você tem uma tensão de 19 volts entrando lá no carregador, então essa tensão de 19 volts não é ela que vai alimentar o circuito da placa-mãe, não. Ela é uma tensão muito alta e muitas vezes até uma tensão instável. Então você precisa de um circuito ali na placa-mãe para poder converter essa tensão para uma tensão menor e estabilizada, para não sofrer oscilações e o notebook não ficar desligando. Então isso aqui é um conversor buck, que a gente chama de buck converter, como se fosse um transformador aí. Então ele pega aqui os 19 volts, ó, um dos seus pinos, no caso desse aqui no VIN, no 12, ó, e pega essa tensão aqui desse about, vou até mostrar onde é que ela vem, vou pegar aqui, dar um enter aqui para a gente localizar. Pronto, tá aqui, ó. Lembra do MOSFET de entrada que a gente falou agora há pouco, ó? PU4402, aqui ele na placa. Então depois que a tensão passa dele 19, ó, ela vai receber esse nome, AD+_TO_6, e passa por outro componente, que é um resistor, o PR4402. Deixa eu ver se dá para ver ele aqui na placa. Dá, ó. Aqui, ó. PR4402, é esse resistor aqui. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu tirar esse resistor aqui da placa, ou então simplesmente se ele se romper, se ele abrir, a placa não vai ligar. Pronto, ela morre aqui. Se eu tenho uma placa que está funcionando normal e eu quero que ela não ligue mais, basta eu remover esse resistor aqui, ó. Tá entendendo como é você entender sobre o circuito, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode. Você pode, por exemplo, simplesmente retirar esse MOSFET aqui do canto, se ele estiver ruim, e passar um fio de um lado para o outro. Porque você entende que a tensão precisa passar, a tensão 19. Você passa um fio aqui de um lado para o outro.
Então a tensão vai correr para esse PR4402 e vai alimentar o restante da placa. Aqui, ó. Ela passando do PR4402, ela já vai mudar de nome, ó, a tensão. Ó. Ela vai passar a se chamar DC About. Ó. Então pega aqui a tensão. Aí a partir daí ela alimenta aqui, ó, o PWM primário, que é esse que a gente está vendo, né? Que a gente acabou de ver. Então o PWM primário ele precisa de algumas alimentações e habilitação para poder funcionar. Então ele vai funcionar em conjunto com outros componentes que tem aqui no circuito. Ó. Ele tem, por exemplo, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, bobina e um capacitor de filtro. Porque basicamente todo PWM ele forma uma fonte chaveada. O que é uma fonte chaveada? É uma fonte que, em conjunto, são alguns componentes trabalhando em conjunto, conseguem formar uma tensão DC para alimentar um certo circuito ali da placa. Uma tensão DC é uma tensão contínua, sem estabilidade. Então, esse PWM aqui está formando duas tensões aqui. Ó. Ele está formando... Geralmente o PWM primário ele é assim, ele forma duas. Os outros PWMs que tem na placa, ele só formam uma tensão. Mas o PWM primário ele forma duas, que são as tensões de 3 e 5 volts. Então você vê que tem aqui o PWM, o MOSFET de alta, ele precisa receber 19 volts também, para poder chavear e funcionar. E eu tenho um MOSFET de baixa ligado no terra. E aqui uma bobina com um capacitor de filtro, para poder a tensão ficar estabilizada. E do mesmo jeito do outro lado, ó. Tem um MOSFET de alta, um MOSFET de baixa, a bobina e a tensão que vai nascer aqui. Então, só baseado no que a gente está vendo aqui agora, o que a gente pode fazer para identificar se a placa-mãe está ruim ou não? Vamos supor que você pegou a placa que não está ligando. Ela não está ligando. Você aperta ali o botão de power e nada acontece. O primeiro passo a se fazer é você fazer uma análise reversa. O que seria uma análise reversa? É você verificar primeiro se tem, digamos assim, a última tensão, a última possibilidade da placa não estar ligando. Que seria o quê? As tensões primárias. Você pode muito bem fazer, como a gente fez agora, esse passo a passo, que é analisar ali se tem tensão no carregador, se tem tensão nos MOSFETs de entrada, até chegar ali no PWM primário. Mas se você fazer uma análise reversa, que é indo primeiro lá para a tensão principal, que é as tensões primárias de 5 e 3 volts, você vai chegar mais rápido no defeito, que você vai para a principal e depois vem voltando, analisando o que é que está faltando. Por exemplo, no caso dessa placa aqui, ó, você vê a PL4501 e vai lá na placa-mãe e mede se tem 5 volts. Bem rápido, bem simples. Pegou a placa, ela não está ligando, você vem aqui na PL4501, está aqui ela, identificou, olhou no esquema, aqui tem que ter 5 volts. Ó. Lembrando que as tensões primárias elas aparecem só na hora que basta você conectar o carregador. Conectou o carregador, você já vai ter a tensão ali. Diferente das tensões secundárias, que são as tensões dos outros CIs da placa, né? As tensões que aparecem só quando você aperta o botão de Start. Pronto, mediu ali, tem 5 volts na PL4501, você vem agora para a tensão de 3 volts, PL4502. Perceba que elas estão perto, né? PL4502. Então você tem essas duas bobinas. O PWM que está fazendo a alimentação dessas duas bobinas aqui é o PU4503. Ele está do outro lado da placa aqui, ó. Então não vai dar para a gente ver, mas você sabe que é um PWM assim, ó. Um CI desse quadrado. Ele está do outro lado dessa placa aqui na imagem. Então basicamente é isso. No caso do notebook ele não está ligando, você vai pegar ali e verificar se ele tem as tensões primárias. Se ele não tiver as tensões primárias, que são 3 e 5 volts, você vai verificar aqui se está chegando as alimentações de VIN e se o PWM está alimentando através das suas habilitações aqui. Pronto, aí você testa todos os componentes que tem aqui no circuito e vê por que não está chegando. Provavelmente pode existir algum curto aqui na linha, né? Você verifica aqui se tem curto através da escala de iodo ou até mesmo a escala de resistência. Se não tiver curto aqui, algum desses componentes ou está aberto, ou às vezes o PWM mesmo ele fica ruim. Só basta trocar, a placa volta a funcionar e volta a dar vídeo aí. Você tem aí mais R$250 no bolso. É um serviço rapidamente você pode fazer e lucrar isso. Então vamos para o próximo tipo de defeito aqui que a placa pode dar.
O próximo tipo de defeito é o notebook ligar e não dar vídeo. Você pressiona ali o botão de Start, acende um LED e em pouco tempo ele vai e desliga de novo. Às vezes 5 segundos, 10 segundos, depende do modelo do notebook. Então, nesses casos aqui, você já tem que ter em mente o seguinte: se um notebook ele chega a startar, então você já sabe que o problema não vai estar no circuito primário, que é esse circuito que a gente acabou de analisar. Por quê? Porque se um notebook ele acende o LED na hora que você aperta o botão de Start, as tensões de 3 e 5 volts elas já vão estar lá, elas já vão estar presentes de certeza. Então você não precisa, por exemplo, o notebook ligou e não deu vídeo, você não precisa ir lá e medir 3 e 5 volts, aí é perda de tempo. Você já vai passar para a análise reversa, como eu te disse. Você vai vir lá da frente, lá das últimas tensões, para trás, voltando. Então, nesse caso aqui, você já vai verificar as tensões secundárias. Então, o notebook liga e não dá vídeo, você vai analisar as tensões secundárias, que são as tensões do processador, tensão do chipset, tensão da memória. Então, você vai verificar aqui, ó. Vou te mostrar o circuito no esquema elétrico. Ó, aqui eu tenho a tensão, esse PWM aqui, ó. Ele gera... Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Tá aqui, ó, PU8201. Aí basta você ver ali no esquema. Você procura ele aqui, ó, PU8201. E você vê aqui, tá aqui o PWM, aquele que a gente localizou na placa. Então esse aqui, ele tem uma tensão de VGA Core. Quando você vê uma tensão com o nome de VGA, você já sabe que está relacionado com vídeo. Então essa placa mãe aqui, ela tem uma placa de vídeo dedicada, que é essa daqui, ó. Então aqui eu preciso ter uma tensão. A tensão de VGA geralmente é 1 volt, não chega a passar disso não. Então nessas bobinas aqui, ó, PL8201 e PL8202, eu tenho que ter a tensão de 1 volt, que é a tensão de VGA Core, essa daqui, ó. Tá vendo aí? PL8201 e PL8202. Aqui, ó. Então vamos continuar aqui, dar uma olhada nos outros circuitos. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Aqui eu já tenho outro circuito que ela precisa ser alimentada lá na placa, esse circuito aqui, ó. É o circuito do PWM PU4901. Esse circuito aqui, ele gera alimentação nessa bobina aqui, ó, PL4902, de 1.35 volts. Essa tensão aqui, ela é a tensão da memória do tipo DDR3. Algumas placas da Dell já utilizam esse tipo de alimentação aqui. Normalmente, a alimentação da memória é 1.5 volts. No caso dessa placa aqui, é 1.35. Então, você vai medir lá na PL4902. Deixa eu ver se dá para ver nessa imagem aqui. 4902. Dá, tá aqui, é essa daqui, ó. Essa daqui é a PL4902. Então, nessa... Tá até aí do lado do slot da memória aqui, ó. É essa PL aqui, junto com o PWM lá, né? No caso é o PU4901, que vai fazer a alimentação do circuito da memória. Então, por exemplo, se tiver faltando tensão aqui, que acontece muito, o circuito não tem a tensão que faz a alimentação do slot de memória, né? Então, se tiver faltando tensão aqui, você pode trocar a memória quantas vezes você quiser. A placa não vai dar vídeo, não. Ela vai ligar e não vai dar vídeo. Então, só basta você levantar esse componente aqui, que a placa vai dar esse sintoma. Ela liga e não dá vídeo. Então, se tiver faltando essa tensão, você vai analisar aqui o circuito. Você abre o esquema elétrico novamente e analisa esse circuito aqui, ó. Mesma coisa. Está aqui o PWM. Está aqui o MOSFET de alto, de baixo, e está aqui a bobina. Pode ser, por exemplo, normalmente, quando não tem tensão em algum circuito, pode ser que um componente esteja em curto. Então, a primeira coisa que você faz é analisar o circuito, saber se ele está em curto, algum componente, ou saber se tem alguém ruim. Você vai analisar o PWM também. Uma coisa interessante aqui, por exemplo, esse PWM aqui, como eu já comentei, ele é de uma tensão secundária. Ela só vai aparecer
depois que a gente pressionar o botão de Start. Então o que acontece? A alimentação dele já não é mais feita com 19 volts, diferente do PWM primário lá que ele é alimentado com 19 volts. Agora ele já vai ser alimentado com a tensão, ó, tá aqui, ó, pino 12, de 5 volts. E adivinha onde é que vem essa tensão? Essa tensão aqui de 5 volts, ela vem lá do PWM primário. Então quer dizer, se o PWM primário não estiver alimentado, obviamente as tensões aqui desse circuito também não vão ser alimentadas. Então você já tem essa noção aí, se você tem essa experiência, já sabe disso, você já consegue identificar que um PWM, um circuito precisa do outro para poder funcionar. Então vamos ver aqui um próximo circuito, né? Mas basicamente é isso, ó. Todas as tensões do circuito secundário, elas funcionam igual. O V-core é igual a esse. O que mudam basicamente mesmo é os nomes que você vai analisar aqui no circuito. Esses nomes aqui. Com o tempo você vai identificando o que aqui é cada um e vai conseguir facilmente identificar o defeito através da análise. Então, o próximo tipo de defeito que pode dar numa placa-mãe de notebook. Uma coisa interessante, eu esqueci de comentar. Se o notebook está ligando e não dando vídeo, tem outro tipo de defeito também. Como eu já falei, pode ser que um desses circuitos não estejam sendo alimentados, circuito de memória, circuito do processador, mas há alguns casos, eu diria que até muitos, você mede lá todas as bobinas que tem na placa-mãe. Você vem aqui, ó, na placa, e você mede todas elas. Ó. Mede a bobina aqui do chipset, mede a bobina do processador, mede a bobina do PWM primário, mede a bobina da memória. Todas elas estão com tensão e mesmo assim a placa não dá vídeo. Para a gente entender aqui, para ficar bem simples, para uma placa dar vídeo, chegar a dar vídeo na tela, o que ela precisa? Precisa ter todas as tensões em todos os seus circuitos. Se ela tem todas as tensões no circuito e não está dando vídeo, é um dos defeitos mais simples que eu diria assim, para você consertar é esse. Porque se ela tem todas as tensões, você só precisa entender que ou ela está com a memória ruim, ou ela está com a BIOS corrompida. Porque a BIOS, quando ela corrompe, que é esse CI aqui, no caso dessa placa, aqui, ó. Esse CI aqui é a BIOS. Quando ela corrompe, ela acontece isso. A placa fica com todas as tensões ali no circuito, mas não chega a dar vídeo. Ela liga e não dá vídeo na tela. Então, ou você começa a trocar na memória, né, que é o mais básico. Você vê que a memória não tem certeza que ela está funcionando, não deu vídeo. Então você vai lá e regrava a BIOS. Se você regravou a BIOS e não deu certo mesmo assim, você pode trocar o CI da BIOS, fazer uma nova tentativa. Se mesmo assim ainda não subiu o vídeo, aí você vai ter que partir para o último estágio da placa-mãe, que é no caso a BGA, né? Você vai ter que ou trocar o chip ou fazer um rebalo. No caso dessa placa aqui, ela tem um processador integrado e também tem um chip de vídeo. Aí vai depender do sintoma, né? Normalmente é isso mesmo, ela liga e não dá vídeo. Vamos aqui para o próximo tipo de sintoma. E tem um terceiro tipo de sintoma que pode dar na placa-mãe do notebook. A gente já falou sobre o notebook que não liga, sem sinal nenhum de LED. Aí a gente já sabe que é defeito no primário. A gente já falou também sobre o notebook que liga e não dá vídeo. O notebook permanece ligado ali, LED aceso, só que ele não dá vídeo. E a gente vai falar agora sobre um terceiro sintoma que não é tão habitual, mas acontece também, que é o notebook piscar o LED e depois desligar. Você chegou ali na placa, você aperta o botão, ele pisca o LED rapidamente e desliga. Então, nesses casos aqui, só para a gente recapitular e entender aqui como é que a placa-mãe do notebook funciona. Na hora que você pressiona, aliás, na hora que você coloca o carregador ali nela, na placa-mãe, ele já vai nascer as tensões primárias, correto? Sim, 3 e 5 volts. Depois que você pressiona o botão de Start, ele vai começar a dar início às tensões secundárias. A gente chama de sequência de Start. Ele vai seguir uma sequência até a placa-mãe ligar e dar vídeo. Então, se você aperta o botão ali de Power e a placa liga e rapidamente desliga, então você não tem um problema também no primário. Você vai ter um problema ali no secundário da placa. Quando o sintoma é esse, é porque provavelmente tem algum componente que está em curto no secundário. Seja ele um MOSFET transferidor de tensão, seja ele algum CI do secundário que cria as alimentações do V-core, da bobina da memória, ou então as alimentações secundárias, as outras. Então o que é que eu faço aqui?
Normalmente, quando o notebook liga e não dá vídeo, quando o notebook liga só piscando o LED e desliga, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar primeiro o mais básico, que é o quê? Desconectar tudo que tem na placa-mãe. Por exemplo, se eu tiver um HD em curto, pode acontecer esse sintoma, o notebook piscar o LED e desligar. Se eu tiver um drive de DVD, se eu tiver uma plaquinha wireless, qualquer coisa que eu tenha conectado ali na linha em curto, então pode ser que aconteça isso com a placa, ela vai ligar e desligar rapidamente. E o próximo passo, como está aqui a dica, né? Eu vou verificar os MOSFETs transferidores de tensão, que é os MOSFETs que transferem as tensões primárias, no caso aqui 3 volts, always, para as tensões suspende. 3 volts suspende, que são as tensões que vão alimentar outros circuitos ali que tem na placa. Então eu tenho os MOSFETs ali na placa-mãe, eles vão pegar as tensões ali que nascem lá do primário e na hora que eu apertar o start, eles vão fazer essa transferência para poder alimentar outros circuitos na placa-mãe. Por exemplo, os 6 de áudio, 6 de rede, enfim, outros circuitos que, dependendo do projeto, aí, vão ser alimentados com essas tensões transferidas. Se um desses MOSFETs entrar em curto, vai acontecer esse sintoma aqui. O notebook vai piscar o LED e vai desligar rapidamente. Então vamos procurar aqui no esquema onde é que eu posso achar. Então, nesse caso aqui de sintoma, ele exige um pouco mais de experiência já. A pessoa já conhece um pouco mais de esquema elétrico para poder identificar onde é que está essas tensões. Mas eu vou procurar aqui para a gente e vou mostrar para vocês, vão entender o exemplo. Pronto, ó. Nessa página aqui eu já posso ver exemplos de MOSFETs ou CIs, no caso aqui, ele colocou um aqui, a gente identifica como CI. Depende do engenheiro, como ele projeta o esquema elétrico. Né? No caso do da Dell, ele identificou como U3502, por exemplo, que é um CI. Então, basicamente, ele vai pegar uma tensão de 5 volts e vai transformar em uma outra tensão. Ó. Essa tensão aqui que alimenta a USB, mas você vai ter uma saída aqui de 5 volts também, ó, no pino 7 e no pino 6. Então, ele fez o quê? Ele pegou uma tensão que vem lá do primário e transformou, fez a transferência. Na hora que a gente aperta o Start, aí o Super I/O vai liberar esse pulso aqui e o CI vai chavear, pegando essa tensão aqui, alimentando a USB. E do mesmo jeito em outros circuitos aqui, ó, todos eles estão, no caso dessa página aqui, da USB, né? 5 volts, faz a transferência. Deixa eu ver aqui se eu tenho um outro exemplo. Ó. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Isso aqui é uma tensão transferida, ó. Ele pega 5 volts, CIU3601, e faz a transferência para essa tensão aqui, ó, 5 volts underline S0. Então o que acontece? Vamos supor, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. A placa, na hora que você conecta o carregador, ela vai aparecer uma tensão aqui de 5 volts, por exemplo, nela. Só que ela não pode aparecer já uma tensão de 5 volts underline S0. Por quê? Porque essa tensão aqui, vamos supor que ela alimente a iluminação, hipoteticamente falando, a iluminação lá da tela. Então, na hora que você conectar o carregador, a tela já acender. Você imagine aí. Então, isso consumiria tanto muito do notebook, com mais energia, como daria problema na tela mais rapidamente. Então, o que acontece? Para isso que são criados os circuitos internos da placa. A tela só vai ser alimentada, por exemplo, na hora que você apertar o Start. Então, para isso que servem esses CIs aqui, ó, esses circuitos transferidores de tensão. Então, do mesmo jeito aqui, eu tenho uma tensão de 3 volts também, aqui, ó. 3 volts da entrada aqui no CI, você vê que um CI só ele já faz essas duas transferências, tanto de uma tensão de 3 como de 5. E ele dá saída aqui no pino 8 de 3 volts. Mas isso só acontece depois que a gente pressiona o Start. Então, quando você tem esse sintoma aqui, ó, que a gente está comentando, o notebook pisca o LED e desliga rapidamente, você vai verificar essas tensões aqui da placa. Se a placa está fazendo essas transferências aqui de tensões para o restante dos circuitos. Normalmente são as tensões de 5 e 3 volts, que é ela que vai alimentar ali o restante do circuito da placa-mãe. Então, gente, basicamente é isso. Esses são os principais defeitos que uma placa-mãe de notebook pode apresentar. Você dominando isso aqui, você vai resolver aí, eu diria que 90% dos defeitos que você vai pegar
ou pelo menos diagnosticar o defeito mais rapidamente. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu joinha, cara, ele contribui muito aqui para o canal. Muito obrigado por deixar aí o seu gostei. Não se esquece de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida aí relacionada ou a esse conteúdo, ou então a qualquer um outro, qualquer dúvida que você vai ter, a gente pode até criar um vídeo relacionado a ela. Então, escreve aí abaixo, deixa o seu comentário, se inscreve também no canal e a gente se vê no próximo vídeo.